Amados irmãos, fiquem à vontade. Nesse momento nós vamos ter um solo pela irmã Luane. Seja o nome do Senhor. Irmãos, como o nosso tema é reavivando o primeiro amor, a igreja a quem Jesus escolheu para servi-lo, ele nos deu uma missão, e essa missão é inacabada. Enquanto nós aqui estivermos, nós temos que estar reavivando
sempre para ter alegria em servir ao Senhor, ou seja, em fazer a obra do Senhor. Então, a missão da igreja é proclamar as boas novas de Cristo, é levar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram, ou que já ouviram, mas não creram. Então é uma obra inacabada. Então nós precisamos avivar o primeiro amor, para ter prazer em fazer a obra do Senhor. Nesse momento eu convido a equipe de louvor, nós vamos estar entoando ao Senhor o hino de 422, Trabalho Cristão. Esse é o trabalho que não acaba aqui. Enquanto aqui tivermos, devemos realizar. Nós vamos ter uma apresentação, um solo pelo irmão Vinícius. Boa noite, irmão. Boa noite. É um prazer, né? Mais uma vez, ter o privilégio do 24º aniversário da Igreja Bíblica Congregacional, né? E agradecer aos irmãos que, na verdade, há duas pessoas especiais que eu quero agradecer, né? Em questão de acolhimento, sempre, eu vou estar agradecendo ao irmão Bel e outra pessoa
assim, que sempre incentiva a gente, né? A estar sempre cada vez mais explorando o talento que Deus me deu. Assim, esses dias eu até comentei com o irmão Bel que eu tive o privilégio de aprender a tocar violão, foi com música gospel, né? Com música de Deus, música direita, né? E isso quem me ensinou foi um dos irmãos, um dos grandes irmãos queridos que eu tenho, o Plínio, lá de Ramalho. Então eu tive esse privilégio e, assim, como eu falei com o irmão Bel esses dias, e vou continuar tocando até o dia que Deus me chamar, tocando louvor mesmo. E é isso, vou cantar um louvor simples, acho que os irmãos conhecem, assim, tendo um pouco, assim, né, tendo referência e ao tema, né, questão de reavivamento, né, então fala um pouco disso. Acho que os irmãos conhecem. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e diz-me palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e diz-me palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como nós já falamos, né, tempo de gratidão, nós continuamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na igreja do Senhor. Nesse momento, eu convidei a equipe de louvor, nós vamos estar entoando a Deus o hino de número 426, Gratidão na Luta. No momento que nós estivermos entoando esse hino, aquele que trouxe os dízimos e ofertas, vamos com gratidão no coração devolver ao Senhor nessa noite. Vamos ficar de pé para nós entoarmos esse hino. Descansar um pouquinho de assentar, né? Que daqui a pouco nós vamos ficar sentados um pouquinho mais. Nesse momento nós vamos, para finalizar, nós teremos um dueto com a irmã Luane e a irmã Sara.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar nesse momento, orar pela programação que a parte já feita, né, essa primeira parte, e também pela segunda parte, que é onde ouviremos uma mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse momento especial, ó Deus, aonde nós estamos na tua casa, louvando, exaltando e bendizendo o teu nome. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que continue conosco, nos abençoando e sustentando com teu poder e graça, nos dando sempre alegria na obra do Senhor, em fazê-lo à vontade do Senhor através das nossas vidas. Pai, use-nos como instrumento em tuas mãos, para que pessoas possam conhecer a Jesus Cristo através da tua palavra e usando a tua igreja como instrumento em tuas mãos. Amém. Pai, obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Queremos te agradecer também pelos dízimos e ofertas depositados no altar do Senhor. Que seja útil, meu Deus, na obra do Senhor, para que possa assim a tua palavra ser anunciada, divulgada, ó Deus, que possa suprir as necessidades da tua casa. Obrigado, Deus, também pelos hinos e cântico aqui entoado ao Senhor. Nós aqui fizemos, ó Deus, o melhor de nós para o louvor do teu nome. E agora queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, em prol da tua palavra, que o Senhor usa o teu servo, o pastor Milton, como instrumento em tuas mãos. Ó Deus, para que a tua palavra continue falando aos nossos corações. Ó Deus, obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e fortalecendo sempre no Senhor e na força do teu poder. Amém. Nós te louvamos e agradecemos. Pedimos a tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o pastor Milton. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Queremos pedir aos amados que abram conosco a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler mais uma vez, conforme fizemos ontem, a carta que foi enviada pelo Senhor através do seu servo João para a igreja que estava em Éfeso. Capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tem, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra e suplicamos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para isso e que nos ajudes também a aplicá-la às nossas necessidades hoje, tanto como igreja local, como também a cada um de nós individualmente como crente no Senhor Jesus. Amém. Que ao compreendê-la, a Deus, nós possamos obedecê-la e que isso nos leve, a Deus, a sermos alimentados por ela, fortalecidos e também dirigidos de tal maneira em nossa vida de fé que nós possamos te servir mais e melhor e te amar mais conforme é a vontade, o desejo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos queiram se sentar. Meus irmãos, conforme nós já tratamos aqui ontem com os amados, o tema que os irmãos escolheram, ele está baseado nesta porção da Escritura, revitalizando o primeiro amor, reavivando o primeiro amor. E nós nos propusemos a tratar esse tema a partir do texto todo, a carta que foi endereçada à igreja que estava em Éfeso. E somente para lembrar o que nós trabalhamos ontem, aqui os irmãos se lembram que nós afirmamos que o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui quando escreve a esta igreja, assim como também escreveu as demais, as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, ele está primeiramente demonstrando o cuidado que ele tem para com a sua igreja e para com o seu povo, e mostrando e demonstrando também o interesse que ele tem por ela. A situação da igreja, ela preocupa o Senhor, ela chama a sua atenção e o desperta para que ele lhe envie uma mensagem. Portanto, esta mensagem, ela traduz o grande amor que o Senhor tem pela igreja, bem como também o seu interesse pelo seu bem-estar espiritual. Quando nós lemos toda a carta, nós percebemos também que o Senhor, ele está fazendo um diagnóstico desta igreja. E ninguém melhor do que ele para fazer isso, porque ninguém conhece melhor a igreja do que o Senhor. Na verdade, ele a conhece de fato, nós não a conhecemos. O que nós podemos ver e perceber está muito aparente. E somente o que está aparente, porque no nosso diagnóstico, na nossa maneira de nos avaliarmos, ou avaliar o trabalho da nossa igreja ou a nossa congregação, nós não podemos passar daquilo que é a nossa competência, de acordo com a nossa capacidade, porque conforme o Senhor diz, por meio do Samuel, o profeta, o homem vê o exterior, mas somente Deus vê o coração. Portanto, é o Senhor quem faz um diagnóstico real, verdadeiro da igreja, e ele, quando faz esse diagnóstico, ele não faz simplesmente com a intenção de dizer que a igreja estava errada naquilo que ele mostra, o erro da igreja, mas ele faz isso com a intenção de mostrar à igreja o que precisava ser corrigido na sua vida e na sua conduta. Portanto, nesse diagnóstico que o Senhor faz, ele consegue ver o que a igreja tem de melhor, e ele elogia o que a igreja tem de melhor, bem como também ele consegue ver quais eram as falhas da igreja. E no caso desta igreja aqui, ele aponta uma só. E ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esta única falha a que o Senhor se refere e mostra e aponta naquela igreja, ela é apontada dentro também desse contexto em que o Senhor mostra o que a igreja tinha de melhor, a potencialidade da igreja.
aquilo que ele elogiava na igreja. E o que foi que ele elogiou na igreja? Ele disse que aquela igreja, a igreja de Éfeso, era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Conheço as tuas obras. E esta obra fala do labor da igreja, do envolvimento da igreja com a obra, com o trabalho. É possível então que a gente entenda que o Senhor está mostrando, apontando que aquela igreja era uma igreja que estava envolvida com a causa do Evangelho. Quem sabe uma igreja que estava testemunhando, proclamando o Evangelho. Era uma igreja, conforme nós falamos hoje, que evangelizava. Era uma igreja que fazia missões. Era uma igreja que proclamava a palavra de Deus. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja ativa na obra de Deus. Não era uma igreja inativa. Não era uma igreja parada. Não era uma igreja morta. Mas uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que tinha labor. E esse labor é demonstrado aqui pelas palavras também: perseverança, fidelidade. Era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Todos nós queremos uma igreja assim. Todos nós queremos ser uma igreja assim. E devemos orar para que a igreja seja assim. É uma igreja que está envolvida com a causa do Evangelho. É uma igreja onde as pessoas estão servindo a Deus. Porque de fato é isso que Ele quer que nós façamos. E é por isso que Ele mostra que de fato isto está implícito aqui no texto: agradava o Senhor. Porque não repreende a igreja por isso. Ele de fato diz: conheço as tuas obras, indicando que a igreja tinha obras. Embora é preciso também compreender desde já que quando ele, com esse olhar perscrutador que ele tem, com aquele que vê o que está por detrás das obras e vê a motivação, ele sabe também quais são as motivações destas obras, ou com que espírito nós realizamos essas obras. Mas ele indica que aquela igreja era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Mas também ele indica que aquela igreja era uma igreja ortodoxa, uma igreja comprometida com a fidelidade à doutrina. Era uma igreja que não aceitava qualquer coisa. Era uma igreja que não aceitava a pregação e o ensino sem conferir aquilo que estava sendo ensinado, e colocava à prova a autoridade daqueles que ensinavam. Inclusive o texto diz que a igreja colocava à prova aqueles que se declaravam apóstolos e os achava mentirosos, porque eles não eram. Não é porque alguém se diz apóstolo, bispo, pastor, não é porque alguém se diz missionário que você, ou eu, ou a igreja deve ouvir e receber a sua palavra, o seu ensino, a sua doutrina, sem questionar, porque a Bíblia manda a gente fazer isso. É preciso saber se aquilo que está sendo ensinado corresponde à doutrina fiel, corresponde àquilo que o Senhor nos ensina na palavra, corresponde à tradição apostólica verdadeira da igreja, que é a fé apostólica da igreja, que é a doutrina apostólica da igreja, que os apóstolos receberam do Senhor e eles passaram para nós. Também esta igreja era uma igreja que era perseverante no sofrimento. A igreja sofria, a igreja, como qualquer outra, tinha e passava por dificuldades, por lutas. A igreja nunca vai deixar de ter lutas. Em todo o tempo da sua existência, em todos os lugares do mundo, não há um lugar em que a igreja do Senhor Jesus não sofra, em que a igreja do Senhor Jesus não seja exigida, em que ela seja fiel a Ele e perseverante nas lutas e nos sofrimentos. Até porque Ele disse: no mundo tereis aflições. E Ele disse que as lutas e as aflições seriam inevitáveis para aqueles que pregam o Evangelho, para aqueles que labutam na obra de Deus e para aqueles que querem ser fiéis a Deus no mundo contra Deus, no mundo dominado pelo príncipe deste mundo, pelo diabo, uma sociedade que inverte os valores, que une o que Deus separou e tenta separar o que Deus uniu.
uma sociedade hipócrita e uma maneira de viver que é contrário à palavra de Deus e aos princípios do Evangelho. Portanto, se alguém, nas palavras do apóstolo Paulo, quiser viver piedosamente, será perseguido. Não há como a gente não enfrentar lutas. E essa igreja era uma igreja que perseverava no sofrimento, ou seja, que o sofrimento não parava a igreja, que o sofrimento não fazia com que a igreja recuasse, que o sofrimento não tirava da boca da igreja o louvor a Deus, que o sofrimento não tirava das suas mãos a capacidade de servir e trabalhar, que o sofrimento não para e não pode parar a causa do Evangelho, a obra missionária, o trabalho da evangelização, o sofrimento não pode. E finalmente, essa igreja também, conforme o Senhor nos mostra aqui, era uma igreja comprometida com a santidade, com uma conduta correta, uma conduta que expressava o compromisso que a igreja tinha com a santidade. Por quê? Porque ele diz também nessa carta, e vocês podem olhar no verso de número 6, mas você tem a seu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E nós explicamos aqui ontem que esse nicolaísmo, que essa doutrina que depreendeu ou veio do ensino desse Nicolau, que possivelmente pode ter sido aquele Nicolau, prosélito de Antioquia, que a gente lê sobre ele lá em Atos capítulo 6, que era membro da igreja, um crente, e que foi escolhido, separado para ser um diácono da igreja, e que posteriormente, e que provavelmente lá na frente, embora sendo um crente, ele acabou tendo um desvio em relação à doutrina, e ele ensinava alguma coisa que estava contrária ao entendimento das Escrituras, do ensino de Jesus e dos apóstolos acerca da graça de Deus. O mesmo que Judas também fala em sua epístola, dizendo que queria escrever aos irmãos acerca da fé comum, mas ele se viu obrigado a escrever para que eles batalhassem pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. Por quê? Porque havia muitos que se introduziram no meio da igreja e estavam tentando baratear a graça de Deus, transformar a graça de Deus em libertinagem. Pessoas que não entendiam que era necessário que a igreja mantivesse a sua pureza, a pureza moral da igreja, que os homens e mulheres que partilham a experiência da fé cristã se preocupassem com o caráter, com a vida moral, com a santidade na sua vida. Aquela igreja, portanto, carregava marcas de uma igreja que nós poderíamos dizer hoje, puxa, é a igreja que nós precisamos ser. Uma igreja envolvida com a obra de Deus, uma igreja fiel à doutrina, uma igreja que era perseverante no sofrimento e uma igreja que também era comprometida com a santidade. Meus irmãos, é isso que a gente precisa ter. Mas qual era o problema da igreja? O problema da igreja é o que o Senhor vai dizer para ela no verso 5. Tenho, porém, contra ti, ainda que essa igreja tivesse essas características, essas qualidades que são desejáveis para uma igreja, como são desejáveis para esta igreja, o Senhor diz, tenho, porém, apesar daquilo que ele elogia na vida da igreja e concorda com isso, ele diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, ontem nós terminamos falando sobre o que é que nós podemos entender acerca dessa afirmação do Senhor, quando ele fala sobre o primeiro amor da igreja que foi abandonado. E eu disse aos irmãos que essa afirmação do Senhor sobre o primeiro amor que foi abandonado deve ser entendido por nós como de maneira cronológica, ou seja, que esse primeiro amor não tem a ver com um primeiro, segundo ou terceiro, ou que a igreja o tivesse trocado por outro. O mais provável aqui é que esta igreja, em um momento anterior na sua história, e cujo começo ou princípio ou origem desta igreja está, conforme Lucas escreveu,
lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que narra o começo dessa igreja por mãos de Paulo e da sua equipe missionária. É possível então que esta igreja, que nasceu ali na cidade de Éfeso, num contexto extremamente difícil de paganismo, de uma sociedade mergulhada no caos moral e espiritual, de uma cidade orgulhosa, de uma cidade vaidosa, de uma cidade de importância política, comercial, de uma cidade que era contra a palavra de Deus e que não tinha nenhuma luz da revelação do Evangelho. Quando a palavra de Deus chega, Paulo chega a dizer que em Éfeso ele lutou com feras. Tamanha foi a batalha que o apóstolo Paulo teve naquele lugar, e o Senhor teve que dizer para ele: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Não tenha medo, eu tenho muito povo nessa cidade. E Deus, por meio de Paulo, fez milagres extraordinários, e ele pregou a palavra de Deus com ousadia e poder e graça e intrepidez, de tal maneira que houve um grande despertamento, avivamento no coração daquelas pessoas que não conheciam nada de Deus e que praticavam diversas religiões de ocultismo, de mistério, e criam nos gregos, nos deuses dos gregos e dos romanos, inclusive cultuavam a grande deusa dos Efésios, que era Diana dos Efésios para os romanos, ou Artemis para os gregos, que era a mesma divindade e que era cultuada em toda a Ásia como a maior de todas as potestades ou poder divino daquela época. E daquela cidade para lá fluíam pessoas de todos os lugares. Havia grande romaria para as pessoas cultuarem a grande Diana dos Efésios. E essas pessoas ouviram a palavra de Deus e foram convertidas a Cristo, de maneira que elas foram para a praça, publicando, falando publicamente, denunciando os seus pecados, confessando e trazendo os seus amuletos, livros de artes mágicas, e amontoando na praça, e fizeram uma grande fogueira. Aquela fogueira que queimou na praça era pequena, o calor que ela produziu, diante do calor que o Espírito Santo e a palavra de Deus produziram no coração daquelas pessoas, que era muito maior, porque foi isso que os levou a jogarem seus amuletos, artefatos e livros naquela fogueira, dizendo que agora eles criam no Deus único e abandonavam suas divindades, e eram pessoas que antes não conheciam a Deus e agora recebem a Cristo como Salvador. Aquela igreja foi pastoreada por Paulo. Ele implantou ali um seminário, funcionou por 3 anos, muita gente ouviu a palavra de Deus. Paulo foi pastor daquela igreja. Posteriormente ele mandou para lá Timóteo, e ele instruiu Timóteo para que Timóteo instruísse a igreja. Aquela igreja foi plantada, foi instruída, foi discipulada, foi consolidada e se tornou uma grande igreja. E Paulo manda Timóteo para lá. Mais tarde, depois de Timóteo, quem é o pastor da igreja? É o último apóstolo vivo, que é João. João morou em Éfeso e viveu lá os seus últimos anos até a sua morte, e ele foi, conforme a tradição, o último dos apóstolos a morrer. Ele foi o pastor com a sua autoridade apostólica de todas as igrejas da Ásia Menor. E um apóstolo, a gente sabe, tinha autoridade e pastoreio não somente de uma igreja local, mas a autoridade dele era entendida e aceita por toda a cristandade. João, embora tivesse autoridade sobre todas as igrejas, ele morava em Éfeso, ele pastoreava a igreja de Éfeso. Mas chega um momento em que essa igreja, mesmo que ela fosse envolvida com a obra de Deus, fiel à doutrina, perseverante no sofrimento e comprometida com a santidade, chega um momento em que o Senhor olha para a igreja e diz que no caminho, e diz que no meio da sua história, no decorrer da sua história, ela declinou, ela esmoreceu, ela esfriou. E o que esfriou na igreja? Se ela era envolvida com a obra de Deus, se ela era fiel à doutrina, se ela era perseverante no sofrimento, se ela era comprometida com a santidade, ela esfriou no seu relacionamento com o Senhor. Ela esfriou
no seu amor para com o Senhor. Ela esfriou naquilo que para Cristo é mais importante do que o que nós fazemos. É mais importante do que a nossa fidelidade à doutrina. Embora tudo isso seja importante, é mais importante do que a gente ser perseverante no sofrimento. É mais importante do que sermos comprometidos com a santidade. Por quê? Porque eu disse aos irmãos que a semelhança dos nossos relacionamentos, você pode ter uma pessoa, especialmente o seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo, que ele cuida de você, que ele é comprometido em não deixar faltar nada. O homem trabalha, mantém a casa, ele é provedor da sua casa, ele provê a comida, o vestuário, a saúde, a educação. Enquanto isso, a esposa também é comprometida em prover tudo que o lar precisa e tem necessidade de fazer bem as suas tarefas domésticas, de preparar o alimento, de lavar a roupa de todo mundo, não é? E cuidar bem das crianças, e ajudar o seu esposo na educação dos filhos. Mas eu perguntei e pergunto novamente ontem para você, será que isso é suficiente? Você se casaria com uma pessoa que você soubesse que durante todo o tempo da sua convivência com ele jamais faltaria a você todas as responsabilidades que um marido deve ter para com o seu lar e a esposa, mas sabendo que ele jamais te amaria de verdade? É possível alguém fazer tudo isso, ser um esposo comprometido assim, ser uma esposa comprometida assim, e isso não ser a demonstração do seu amor? E é isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. É possível, meus irmãos. É possível que alguém faça isso apenas pelo dever de fazer. É possível que uma esposa faça tudo o que tem que fazer, mas isso não demonstre, não expressa, não externa o amor que ela tem pelo seu esposo e pela sua família. E é por isso, inclusive, que muitas vezes ela faz isso gemendo. É por isso que faz isso reclamando. É por isso que ele não tem tanto prazer em fazer isso. Porque o amor para o Senhor é mais importante, porque o amor é o fator motivador. E eu lembro aqui aos irmãos o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No último capítulo, o Senhor mandou Paulo dizer para a igreja o seguinte: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tudo que você fizer precisa ter o amor como motivação. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, no sentido de que essa igreja não deve ser somente uma igreja que seja comprometida em fazer coisas para o Senhor, mas que essa igreja deve ser comprometida em amar o Senhor acima de todas as coisas. Você ama a Deus acima de tudo e acima de todos? Eu disse que ontem que pessoas... isso é muito bom, mas tem pessoas que amam a igreja, e nós devemos amar a igreja. Tem pessoas que amam cantar, amam tocar, amam servir. Mas se você ama tocar, ama servir, ama a igreja, mas se você não amar o Senhor, e se o nosso amor para com Ele não for maior em intensidade do que o amor às coisas que nós fazemos, então isso não vai agradar ao Senhor. Então o texto aqui trata acerca do nosso relacionamento com Ele. Deus quer que nós façamos coisas para Ele, mas para Ele o mais importante é a motivação com que nós fazemos essas coisas. Até porque a palavra de Deus também nos ensina que no último dia, no dia do juízo, muitas pessoas chegarão a Ele e dirão: em Teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso, fizemos aquilo. E Ele vai responder a elas dizendo assim: eu me admiro muito de você ter feito tantas coisas para mim, mas eu não te conheço. Você não tem parte comigo. Aqueles que pertencem ao Senhor pela fé e são os membros da igreja de Cristo, do seu corpo, aqueles a quem Ele comprou pelo seu sangue, pela obra que Ele realizou na cruz, são pessoas que agora têm o que têm, são o que são, tiveram os seus pecados perdoados por Cristo, foram reconciliados por Ele com Deus. Ele
os tirou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. E Ele fez isso por amor. A tônica e o mais importante do relacionamento do Senhor conosco é o amor que Ele tem para conosco. Ele nos ama e pelo seu sangue nos comprou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João, primeira epístola de João capítulo 3, e o verso 1, 2 e 3 diz: amados, agora vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos feitos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando Ele se manifestar, o veremos como Ele é, e seremos iguais a Ele. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai. O pastor leu aqui ontem um texto do Evangelho de João, e o texto em seguida ao que ele leu, aquele momento em que Jesus está ressuscitado e aparece aos discípulos e pede comida e come com eles. Ele chama os seus discípulos, especialmente se dirige a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. E ele pela segunda vez insiste e pergunta: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. E pela terceira vez o Senhor insiste e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses? E ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Esse interesse do Senhor por Pedro nos faz lembrar isso. Jesus poderia ter dito a Pedro: Pedro, você vai me servir mesmo? Pedro, você vai pastorear direitinho mesmo? Pedro, você vai ser fiel à minha palavra? Pedro, você está pronto para sofrer e ser perseverante no sofrimento? Pedro, você está pronto a manter seu compromisso com a santidade? Ele não perguntou nada disso, embora isso fosse extremamente necessário, mas o que ele pergunta é: você me ama? E o que o Senhor quer saber de nós também é: você ama o Senhor? Você ama a Deus? Você ama ao nosso Senhor, que deu a você esse presente maravilhoso da salvação, sem que você e eu merecêssemos? Na verdade, Ele usou de graça para conosco. Ele foi gracioso, porque é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. E o que é graça? Graça é Deus nos dar o que não merecemos. E Ele usou de misericórdia para conosco. Ele é um Deus misericordioso. E o que é misericórdia? Se graça é Ele nos dar o que não merecemos, misericórdia é Ele não nos dar o que nós merecemos. Ele é amoroso e misericordioso por causa do amor. Falando através do profeta Jeremias, disse: com amor eterno eu te amei e te atraí a mim. Vejam que para Deus o mais importante é a motivação. E essa motivação precisa ser o nosso amor por Ele. Essa igreja caiu. Essa igreja, ela declinou. Essa igreja, ela esmoreceu. Ela se esfriou. Mas o texto de Apocalipse que nós lemos, essa carta amorosa do noivo para com a sua noiva, mostra a nós o interesse dele pela sua igreja, de maneira que ele elogia a sua noiva por aquilo que ela tinha de melhor, e mostra a ela o que é que o aborrecia no seu comportamento, na sua vida. E não somente faz isso, mas ele mostra também à igreja como é que ela deveria se corrigir, e mostra quais atitudes ela deveria tomar, e também mostra quais seriam os benefícios dessas atitudes, mas mostra também as consequências de ela continuar no seu erro
caso ela não se corrigisse. E ele diz que a consequência seria: se você não fizer isso, eu virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. E a maneira de entender isso aqui é voltando para o capítulo 1 e lembrando a maneira como João viu Jesus quando ele apareceu para o Senhor, ou para João. João viu Jesus andando no meio dos 7 candeeiros, com 7 estrelas na sua mão direita. E ele mesmo depois diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas locais. Essas 7 igrejas para as quais ele manda João escrever. E as 7 estrelas são 7 anjos ou pastores da igreja. Ao entender isso e ler que o Senhor adverte a igreja que caso ela não se corrigisse, ele removeria o candeeiro do seu lugar, fatalmente a gente precisa, com honestidade, ser levado a acreditar, inclusive olhando para a história da igreja de Éfeso, que estava na Ásia Menor daquele tempo que hoje é a atual Turquia. Se você fizer uma viagem esse mês agora de setembro para a Turquia e procurar esta igreja local lá na cidade de Éfeso, você não vai encontrá-la. Por quê? Porque ela acabou. Só existem ruínas. O evangelho que foi iniciado na Europa no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, na cidade de Filipos, e que entrou para dentro daquela região e que alcançou tantas pessoas e que prosperou, hoje está em declínio. Inclusive a igreja de Éfeso não existe mais. Igrejas morrem, igrejas locais morrem, igrejas locais adoecem, definham e às vezes chegam à morte. Igrejas locais terminam o seu ministério. Deus é soberano e às vezes o término da existência de alguma igreja local se deve ao fato de uma intervenção de Deus ou de uma disciplina do Senhor, porque Ele diz aqui: removerei o teu candeeiro. A igreja do Senhor não deixou de existir, mas uma igreja local pode experimentar a morte espiritual e o declínio. Algumas igrejas entram no estado vegetativo e nunca conseguem chegar a um ponto em que podem de fato ter vivacidade, serem revitalizadas, revigoradas e viver plenamente no Espírito de Deus, e louvar, e adorar, e cultuar, e servir, e trabalhar, e ser perseverante no sofrimento, e ser fiel à doutrina, ser comprometido com a santidade, e uma igreja plena de vida no Espírito Santo do Senhor, e que agrada a Deus, porque mais do que fazer coisas para Ele, Ele quer que nós o amemos. E o que foi que Ele disse para essa igreja que ela deveria fazer para reverter a situação? 3 atitudes que Ele mandou a igreja tomar. E olhem, por favor, o que Ele diz à igreja. Isso está no verso de número 5. 3 coisas, 3 atitudes. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Segundo, arrepende-te. E terceiro, volta a praticar as primeiras obras. Isso nos lembra que o Senhor, Ele tem um cuidado muito grande pela sua igreja, e o estado espiritual da igreja, ela quando está comprometido, ela desperta a atenção do Senhor, e Ele não faz vista grossa para isso. Ele não se contenta com a aparência, Ele quer aquilo que está no coração de cada um de nós, e é por isso que Ele disse: lembra-te de onde caíste. Meus irmãos, é preciso fazer um exame de nós mesmos de maneira sincera e honesta, e você se perguntar como é que você está hoje em relação ao seu amor para com o Senhor. Já houve um momento na sua vida em que você era capaz de ir mais além por causa desse amor, de se dedicar mais por causa desse amor, de fazer mais por causa desse amor? Quando que você fazia de fato era aquilo que expressava um amor grande, vigoroso, intenso pelo Senhor? Quando você orava mais porque amava mais a Deus? Quando você lia mais
a Bíblia porque você amava mais a Deus. Quando você servia mais e com maior disposição, quando você amava mais a Deus. Quando você não oferecia tanta resistência para fazer as coisas na igreja, porque você amava mais a Deus. Quando você não oferecia tanta justificativa para não fazer as coisas, você é uma pessoa tão ocupada com tantas coisas, porque você amava mais a Deus. Quando você evangelizava mais, porque você amava mais a Deus. Quando você não fechava a sua mão, o seu bolso, sua carteira, suas finanças, quando você não mostrava que era uma pessoa que era infiel nos dízimos, nas ofertas, porque você amava a Deus. Porque é a medida do amor que é a medida do serviço. A medida do amor é a medida da devoção. A medida do amor é a medida da entrega. O amor, como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 3, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. O amor é essa maneira como nós estamos descrevendo aqui o nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas já foram crentes melhores, no sentido de estarem mais comprometidos, envolvidos com a obra de Deus, e aquilo que eles faziam expressavam mais o amor que tinham pelo Senhor. No passado, homens e mulheres deixaram suas casas, deixaram seus países e vieram para o Brasil, foram para outros continentes, como a África, como o próprio país, nosso país, o Brasil, porque amavam tanto a Deus. A história conta que um missionário chamado Carlos Stott, ele, convertido a Cristo, ele decidiu dedicar sua vida para a evangelização da África. Foi ele que começou o primeiro movimento de evangelização no interior da África. E ele dedicou sua vida para a evangelização da África, e ele era casado e tinha filhos, até que um dia ele decidiu que voltaria para a África depois de ficar um tempo na Europa. E a esposa dele decidiu que não voltaria com ele, que iria cuidar dos filhos na Europa, para dar boa educação para eles. E ele disse: então, nós vamos ter que viver juntos, mas separados, porque eu preciso voltar para cuidar das pessoas que tanto dependem da pregação do Evangelho. E eles concordaram nisso, e não se separaram, mas concordaram nisso. Ele deixou a Europa e voltou para a África, e morreu lá. Diz a história que ele, herdeiro de uma grande fortuna, era um homem rico na Europa, morreu embaixo de um casebre coberto de palhas, deitado numa cama de varas, e enquanto ele respirava os últimos suspiros da sua vida, ele pediu a um nativo crente africano, dizendo assim: cante para mim um louvor do Senhor, para me lembrar do lar para onde eu estou indo. É uma frase dele, a seguinte: quando ele estava se despedindo da família para voltar à África, os missionários lá de Londres disseram para ele que ele estava errado, que ele não deveria fazer o que ele estava fazendo, que ele precisava ficar com a sua família na Europa. E eles disseram para ele: isso é um sacrifício grande demais o que você está fazendo. E aí ele disse aquela célebre frase, né? Ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não possa fazer por Ele. E tantos outros empenharam suas vidas para dedicar-se ao ministério, porque amaram o Senhor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-se. Meus irmãos, é preciso que a igreja, como o Senhor disse à igreja de Éfeso, entenda que o seu comportamento, embora haja nele coisas que correspondam àquilo que Deus espera da igreja, se ela não ama o suficiente, ela precisa se arrepender desse seu estado de frieza e de apatia no relacionamento com Deus. Tem muitos de nós que expressamos muito mais o nosso amor para com o cônjuge, para com os filhos, para com a família, para com os nossos irmãos em Cristo, do que para com o Senhor. Deus não é uma divindade pagã, Deus não é uma força impessoal, Deus é uma pessoa, e como pessoa a Bíblia usa uma linguagem humana para descrevê-lo, dizendo que Ele sente tristeza, que Ele ciúma de nós,
para dizer que nós podemos entristecê-lo, para dizer que Deus se alegra conosco, e Ele está interessado em que o nosso relacionamento com Ele seja intenso, de maneira que a igreja precisa entender que quando ela não faz isso, ela está em pecado. É preciso arrepender-se, ou seja, esse arrependimento passa por uma mudança da mente, de que a gente entende que o que nós fazemos precisa ser feito, agrada a Deus, mas que essas coisas têm que ser motivadas pelo amor e o nosso zelo e dedicação no nosso relacionamento com Cristo e com Deus. E finalmente ele diz, não somente lembra-te de onde caíste, arrependa-te, mas também diz, volta a praticar as mesmas obras. Volta à prática das primeiras obras. Nós cantamos aqui, né? Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os conceitos, os valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Quero voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, não há como nós regressarmos ao passado literalmente. A vida que nós já vivemos lá atrás, se ela já foi mais pulsante, mais pujante, ou seja, se ela foi mais intensa do que a que nós vivemos hoje, nós não podemos viver do passado. Eu já tenho ouvido demais crentes falando assim, eu já fiz isso, eu já fui isso, eu já fiz, eu já fui, eu já servi, eu já fui, e hoje não são mais. Por que não é mais? É preciso voltar a ser, porque Ele quer que nós voltemos, porque Ele não nos aceita de maneira agradável, senão da maneira que Ele quer que nós sejamos, como talvez nós já fomos um dia, quando a gente, de certa maneira, amava mais a Deus, demonstrávamos muito mais amor para com Ele. Da mesma forma, como o relacionamento conjugal, por exemplo, devido às lutas e às dificuldades de todo relacionamento, exige de nós que nós nos exercitemos para digamos assim, o exercício, né, de acender, soprar o fogo dessa chama, do amor, da paixão. Se a gente se envolver muito como casal apenas nos cuidados e responsabilidades que a gente tem na casa, cuidar do filho, acorda cedo, prepara comida, prepara café, o esposo sai de casa, vai trabalhar e volta cansado, e todo mundo, e paga a conta, e paga água, paga a luz, paga a internet, e o dinheiro não deu, e soma, e faltou, e faz o empréstimo, não sei o que, é melhor que não faça, mas às vezes faz, e o cartão, e tem que pagar, e o casal vive 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o começo do namoro, e o noivado, onde a gente fazia tantas declarações e parecia que se a gente não tivesse mais nada para a gente se unir e viver juntos, o amor seria suficiente. Mas agora não. Agora o amor é apenas uma lembrança. E às vezes para algum não é nem uma lembrança, é uma saudade. Quando a mulher diz assim, puxa, foi muito bom o tempo em que ele não conseguia andar na rua sem segurar na minha mão. E hoje faz tempo que eu não sinto o toque da mão dele. Fica apenas a lembrança do tempo que a gente ansiava pelo momento em que nós nos encontraríamos e a gente poderia estar junto. E a gente poderia se tocar. E dependendo, né, da concessão do pai, podia até beijar. Mas o tempo passou, o casamento veio, os filhos vieram, as muitas responsabilidades, e agora a gente só vive tentando fazer aquilo que é certo, mas a gente não vive uma vida de qualidade, porque a gente se casou para experimentar isso, para viver isso. Só que agora a gente está preocupado apenas em fazer as coisas que tem que ser feitas, e a gente quer fazer tudo certo, pagar as contas em dia, não deixar faltar água, nem luz, nem comida, nem educação, nem saúde e tal, mas a gente vai viver só assim. Não vai desfrutar mais um do outro, a gente não vai desfrutar do bem, do benefício maior, que é o relacionamento familiar, que é o relacionamento do casal, que é o relacionamento com os filhos. Da mesma maneira, o Senhor Jesus está olhando para essa igreja e querendo isso, e Ele está dizendo, digo eu, nas minhas palavras, eu me casei contigo, te separei como minha esposa, e você me amou muito no princípio,
e eu continuo a te amar da mesma maneira, mas você não me ama mais da maneira como você me amou no princípio. Então, lembra-se de onde você caiu, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. E qual é o benefício se o problema para quem não fizer isso vai ser ele remover o candeeiro do seu lugar? O benefício para quem fizer isso, ele diz no último versículo: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Qual é o benefício, irmãos? O benefício é que Ele nos amou e pelo seu sangue Ele nos comprou para nos livrar da morte e da ira vindoura, de maneira que esse relacionamento que Ele estabeleceu conosco foi uma aliança que Ele fez comigo e contigo. A salvação que o Senhor conquistou para nós na cruz, ela é uma salvação eterna. Esta salvação não pode ser tirada de nós, sob nenhuma hipótese, mas uma vez que Ele nos assegura essa salvação, somente desfrutará dela aquele que verdadeiramente tem um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento ele é baseado na obra que Jesus realizou para nos comprar para Ele e nos fazer os seus filhos e suas filhas, se nós nascemos de novo, se nós realmente experimentamos um novo nascimento, a verdadeira conversão. Porque é fato, meus irmãos, que uma igreja pode até esfriar no seu amor, e o Senhor vai ao encontro dela e vai pedir a ela, e vai reclamar dela, que ela volte ao primeiro amor. E se ela é de fato igreja do Senhor, e se você é um crente verdadeiro, fiel, convertido a Cristo e nasceu de novo, você vai obedecê-lo, e nós vamos obedecê-lo de maneira que somente aqueles que foram alcançados pela graça de Deus vão desfrutar do relacionamento dele aqui, com ele aqui, e também desfrutarão desse relacionamento com ele no final, quando ele vier para buscar o seu povo e a sua igreja. E teremos o direito à vida eterna, que é descrito aqui nessas palavras, de uma árvore cujo fruto produz vida eterna. Meus irmãos, vamos terminar lembrando algumas aplicações que podemos fazer. A primeira é que esta é uma carta de amor do noivo para com a sua noiva, de maneira que ele mesmo diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, ao ouvir aqui essa palavra ontem e hoje, você pode sair daqui dizendo: bem, eu ouvi a pregação e eu acho que eu tive mais algumas informações sobre a Bíblia e eu conheço um pouco melhor algumas coisas. Isso é bom, mas não é o objetivo da pregação. É preciso que nós nos lembremos que quando Deus nos fala, Ele fala para chamar e despertar a nossa atenção para a obediência ao que Ele fala. Ele está dizendo à sua igreja que ela precisa tomar atitudes, de lembrar de onde caiu, de se arrepender e de voltar à prática das primeiras obras. Ela precisa experimentar um reavivamento do primeiro amor. Você quer isso? Se você quer isso, e se você entende que precisa disso, então faça aquilo que o Senhor está mandando. Lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E a outra lição, a maneira como nós podemos aplicar aqui essa palavra aqui, como Ele é o noivo e nós somos a noiva, a igreja, e Ele nos escreveu uma carta, é preciso que nós demos toda a atenção a essa carta. Por quê? Porque se nós a desprezarmos, a palavra dele, a carta dele, consequentemente, nós estaremos desprezando Ele mesmo. Porque quando um esposo que ama sua esposa está fora por razões de trabalho, qualquer outra circunstância, para demonstrar a falta que ela faz e para falar do amor que ele tem para com ela, ele a escreve. Antigamente escrevia, né?
Hoje manda e-mail, manda WhatsApp e tal. Mas seu esposo mandou uma mensagem, etc. E você viu, mas não leu, e deixa para lá. Então, se você despreza essa mensagem, você está demonstrando que despreza o amor do seu esposo. E se nós desprezarmos a palavra de Deus, nós estaremos desprezando o amor dele e o interesse dele para conosco. Meus irmãos, se lembrem também de que essa igreja teve tudo que uma igreja poderia ter de melhor. Ela teve bons pastores, Paulo, Timóteo e o apóstolo João. Ela era uma igreja comprometida com a obra de Deus, fiel à doutrina, perseverante no sofrimento, comprometida com a santidade, mas mesmo assim, nada substituía Jesus na vida da igreja. Nada pode substituir Jesus na vida do crente, na vida da igreja. Nada pode ocupar o lugar de Jesus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Portanto, ele diz: volta a me amar como você já amou antes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra aqui ontem e hoje à noite, e nós a ouvimos como de fato ela é, a palavra do Senhor, que o Senhor dirigiu a nós para demonstrar o interesse e o amor que Tu tens pela Tua igreja. E nós oramos por nós hoje, pedindo que o Senhor nos ajude para que esta palavra que ouvimos da parte do Senhor, ela encontre um lugar em nossa vida, em nosso coração, de maneira que hajam mudanças em nós por causa da palavra que nós ouvimos, e que nós estejamos prontos a tomar as atitudes que o Senhor nos recomenda, para que nós possamos ter o nosso primeiro amor reavivado. Ó Senhor, ajuda-nos a não permitir que nada e ninguém possa ocupar o lugar de primazia que o Senhor deve ter no coração da igreja, no coração de cada um de nós. Nós oramos